O pessoal tá me cobrando aqui, ó. Roberto, fala comigo. Graças a Deus na correria. É isso aí, Michel. Parabéns. Pega firme. Michel é lutador de jiu-jitsu. Aí, ele é campeão lá da cidade do bairro dele, né? De jiu-jitsu. Tá treinando alguns golpes novos. Parece que ele vai para os Estados Unidos. Não sei se vocês conhecem, mas lá nos Estados Unidos, fora do Brasil, o Brasil, para todo lugar, que eu nunca fui para fora do Brasil, mas o pessoal sempre fala que em todos os lugares que vocês vão, quando você fala que você é brasileiro, o pessoal pergunta sobre o futebol e o carnaval, que é a imagem que eles têm do brasileiro. Em alguns lugares, em alguns locais que você está fora do Brasil, eles vão perguntar também sobre a publicidade, porque os publicitários brasileiros são muito fortes, muito famosos, muito criativos. O brasileiro é muito criativo, né? Mas também o pessoal pergunta muito sobre o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma arte, é jiu-jitsu brasileiro, né? É uma arte corporal em que o cara vai lá e quebra o osso do outro cara, igual o Michel, e abraça o rapaz, né? Ele dá um abraço, aí depois ele joga o cara no chão, aí ele abraçado com o outro rapaz no chão, ele vai e aí quebra o braço do rapaz. Aí lá fora do Brasil, assim, muitas pessoas, quando você fala que você é brasileiro, ele pergunta sobre o jiu-jitsu, né? Então é isso aí. Vamos lá. Esse final de semana está tendo uma festa da cidade com vários shows e minha esposa e minha irmã estão expondo todos os personalizados lá. Excelente. Pega firme nessa exposição. Pessoal, vocês têm que aproveitar. Além das empresas que vocês vão visitar para vender materiais impressos, panfletos, fachadas, todo tipo de material, além das empresas, vocês também têm que aproveitar datas comemorativas nos lugares certos. Por exemplo, se você for visitar escolas infantis para vender produtos para o Dia dos Pais, Dia das Mães, aí você vai conseguir vender bem. Então, tem os lugares certos que contratam mais do que outros lugares. Empresas que os eventos corporativos são muito maiores do que os eventos de festas infantis e de casamento, talvez não. Casamento é diferente. Então, vocês têm o segmento de festas de 15 anos, festa infantil, festa de casamento e festas e eventos. As festas e eventos giram muito mais dinheiro para nós que trabalhamos por conta em casa do que os outros segmentos. Então, eu que tenho experiência de muito tempo, eu te aconselho a focar em festas e eventos e nesses segmentos. Empresas são excelente, tá? Mas tem alguns detalhes. Por exemplo, as empresas grandes que não dão problema em questão de pagamento, que às vezes contratam uma agência para tomar conta, a agência vai mandar para uma gráfica grande. As empresas grandes, elas dão preferência para gráficas grandes. Então, estou falando no ramo empresarial. Aí você que talvez trabalha em casa, apesar de que hoje tem a Silhouette, na minha época não tinha máquinas de plotters, senão eu estaria milionário, né? Então, por exemplo, nas empresas você vai acabar sobrando na mão de algumas empresas menores e às vezes bem menores. Algumas, na maioria das vezes as pessoas são honestas, mas você sobrando na empresas pequenas, você tem o risco de cair na mão de pessoas malandras, entendeu? Então, por exemplo, uma coisa que me prejudicou muito, assim, foi a questão da pessoa que não paga bem. Então, você vai e faz o serviço caprichado e a pessoa talvez não te paga. Isso aí é um pouco complicado. Então, a questão das empresas pequenas, a maioria são boas, mas se você corre esse risco, e no segmento de materiais impressos, você depende muito de fornecedores, entendeu? Então, isso é um outro problema que pode ser bom ou ruim. Se você tiver um fornecedor bom, você fica com ele, vai nele lá e abraça e pega firme, gruda nele. Agora, se for um fornecedor bom, porque compensa você pagar até um pouco mais. E quando você trabalha com festas e eventos, criação de chaveiros, chinelos personalizados, lembrancinhas personalizadas,
material de sublimação, brindes, serigrafia, esse tipo de material que você tem o poder de fabricar ele por completo, se a produção estiver toda na sua mão, você vai eliminar 50% dos seus problemas possíveis. Porque você depender de um ou de outro, às vezes um dos seus fornecedores que faz o trabalho de produção, ele vai ter um serviço, vai entrar uma pessoa lá na frente que vai pagar, precisa fazer 20 vezes mais que você, e a pessoa chega desesperada. Às vezes, nem por mal, ele vai querer ajudar e deixa o seu um pouquinho para frente. Infelizmente, isso acontece, tá? Infelizmente. Eu trabalho no segmento de gráfica, especificamente trabalhando por conta, em casa, tem mais de 10 anos. Então, eu sei que isso acontece. Mesmo quando a pessoa quer, é um parceirão, é um parceiro, assim, quer te ajudar. Agora, tem uns parceiros que são muito bons, que às vezes você conversa com ele, ele faz o contrário, sem prejudicar os outros, talvez ele consiga colocar o seu na frente se for uma coisa muito importante. E aí isso acontece com os outros, e você pode ficar para trás. E o segmento empresarial é excelente também, viu? No segmento empresarial, produtos como vitrine de loja, fachada. Hoje, você com uma plotter, como a Silhouette, Cricut, ScanCut, você faz a vitrine da loja sozinho, sem precisar terceirizar. Então, você pode fazer, se a pessoa tiver com urgência, uma data comemorativa, por exemplo, o Dia das Crianças, você dá uma volta no shopping, no Dia das Crianças, aí você fecha 20 mil de produtos, né? Dá uma volta no shopping, fecha 20 mil de produtos. Aí, uma das lojas precisa de um serviço para o outro dia, que é o Dia das Crianças. Aí, se você tiver uma máquina em casa, aí fica tudo mais fácil para você. Então, você pode cobrar um pouco mais caro e atender o seu cliente. Então, essa área de festas e eventos são muito boas, porque na maioria das vezes, os produtos podem ser feitos por você, certo? Então, assim, é uma vantagem muito grande. E é um produto de produção, então você deve pedir um dinheiro adiantado, para não ter o risco, viu? Se você estiver começando, você vai ficar um pouco meio sem jeito, vai ficar preocupado, vou perder o serviço, ele não me conhece, ele não vai confiar em mim e tudo mais. Aí você tem que mostrar credibilidade, dar o telefone de uma referência, de outra referência. Se for preciso, leve ele na sua casa, independente de onde seja a sua casa. Leva o cliente, explica como é que você vai fazer, que ele vai te dar o dinheiro adiantado. O que importa é ele não ter medo de que ele vai perder o dinheiro, porque ele também tem um risco. Tem também as pessoas de má índoles do nosso lado também, que passam perna nas empresas. Então é isso aí. Ó, o Michel cobra 50% adiantado, antes de pegar o serviço. Aqui, vamos ver o que mais que o pessoal falou. Arte suave. Rapaz, faz arte suave de quebrar os ossos. Essa é boa. Convite de casamento. Michel, você tem que arte suave, tem que fazer Muay Thai. Convite de casamento aqui faz muito sucesso. Pessoal, um dos produtos que mais dá dinheiro. Ó, primeira coisa, convite de casamento, convite de formatura e convite de 15 anos são os produtos que, antes de existirem as plotters de recortes, eram os produtos que mais davam dinheiro para as gráficas, em questão de margem de lucro. Então, assim, sem comparação, assim, principalmente convite de casamento. Aí, com as plotters de recorte, as gráficas, não tem como concorrer com artesãs e profissionais que trabalham em casa que têm uma plotter de recorte. Porque o artesão, ele consegue, e os designers gráficos que têm uma plotter de recorte, eles conseguem fazer em pequena quantidade. As gráficas não dão conta de fazer em pequena quantidade. As gráficas rápidas dão conta, mas o trabalho manual, elas não dão conta de fazer. Então, nessa área de convite de casamento e material impresso personalizado, vocês são imbatíveis. Só que muitas pessoas não sabem disso, mas eu estou falando que vocês são imbatíveis. Não tem como ninguém concorrer com vocês. E convite de casamento, a margem de lucro é muito boa. E na internet é um dos produtos mais vendidos na internet em questão de quantidade. Convites de casamento. Então pega firme os convites de casamento. Convite de casamento faz muito sucesso, realmente, dá um lucro grande. Entre os meses da minha vida trabalhando em casa, assim, sempre não, porque eu já trabalhei, por exemplo, para afiliadas do SBT, afiliadas
da Band, que no caso foi do mesmo dono, que é a TV Goiânia, lá de Goiânia, se tiver alguém de Goiânia aí, mas trabalhando por Uberlândia. Já prestei serviço também de criação e impressão por o Instituto Embeleze Afiliadas e várias empresas. Então, depois do momento que eu comecei a trabalhar em casa, porque aí eu ficava em casa, dormia, não fazia nada, meu Deus, mas é bom demais, assistia TV, fica assistindo TV, dormindo, ô, vida boa, viu? Tô brincando, é assim, não. Mas dos momentos que eu trabalhei em casa, o mês que eu mais ganhei dinheiro, que foi aproximadamente uns 12 mil reais, que eu ganhei livre num determinado mês. Essa não é a média. Minha média era muito menos que isso. Mas os meses que eu mais ganhei dinheiro foi quando eu trabalhei com sacola de papel personalizada. Por quê? Porque eu escolhi um produto que eu sabia que a margem de lucro era alta, porque produtos personalizados as margens são mais altas. Eu escolhi trabalhar com lojas de roupa, que é a área de moda, né? Então, lojas de roupa. Aí eu escolhi trabalhar com produtos personalizados, sacola de papel. Aí eu fui pegando. Aí todo mês. Aí não tem como. Só que aí dá muito trabalho. O problema da sacola, aí já vem o outro problema. Para você fazer uma sacola de papel em grande quantidade, 1.000 sacolas, 2.000 sacolas, é que você precisa de fornecedores. Você precisa comprar um papel em grande quantidade. Se você quiser trabalhar com sacola, entra no site guiagrafico.com.br e procura um fornecedor de papel. Lá vai ter um bom fornecedor de papel. Aí você precisa fazer uma faca, se você não tiver especial, que é um molde, né? Já desenvolvi molde para muitas coisas, viu? Para sacola. E aí você precisa fazer a faca numa outra empresa, já são 2 empresas. Aí você precisa imprimir, talvez fazer o fotolito, depois imprimir, já são 4 empresas. Depois você precisa fazer o corte-vinco, porque na silhuete essas empresas não dá e tem que ser em grande quantidade. Você precisa de uma máquina de corte-vinco. Ou você comprar, ou você terceirizar, que é mais aconselhável. Aí você passa por 6 empresas. Então, o processo é interessante, o processo. Então, quando você tem bons fornecedores, um passa para o outro sem você fazer nada. Você manda para um, ele já sabe que ele tem que pegar, o cara do papel já entrega no lugar certo, o cara da faca já entrega no lugar certo, a gráfica já entrega no outro e vai chegar na sua casa só para você montar a parte manual. Depois eu vou montar uma sacola para vocês verem a velocidade que eu monto uma sacola manualmente. Então, foi na área de sacola, porque a margem é alta. Então, vocês têm também que procurar um produto coringa, que dê um lucro razoável para vocês. Se você está na área de festas infantis, materiais personalizados, procura um produto que tem uma margem grande e tenta, assim, analisar estratégias para você divulgar ele melhor. Tá certo, pessoal? Então, eu vou fechar aqui para não ficar muito longo. 50-50, isso aí, entrada. Graças ao curso de Core, eu hoje faço um trabalho de marketing para uma loja na cidade. Isso, muito bom, Michel. Essa área de internet, ela é muito carente de profissionais, tá? Então, essa é uma área muito boa de trabalhar. É trabalhar com prestação de serviço para divulgar lojas na internet. Então, pega firme, porque tem muitas possibilidades para você ganhar dinheiro. Você tem o pessoal que já está na internet, que é mais fácil de você entrar para prestar serviço se eles estiverem precisando, e tem as pessoas que não estão na internet. Muitas pessoas que não estão na internet, você tem a barreira comportamental e cultural da pessoa. Ela vai falar assim, isso aí não dá certo, não dá retorno, não dá resultado. Então, essas pessoas, elas precisam muito, mas tem a questão da barreira comportamental e cultural. Ela não sabe, não tem a cultura. Aí ou você tem que explicar detalhado, mostrar para ela entender, ou então tem que ter paciência para fechar, porque nessa área tem muita empresa precisando. E o cara da empresa não sabe como divulgar. E geralmente nós sabemos como divulgar. E no curso eu ensino tudo isso, a trabalhar com redes sociais, a trabalhar com CorelDRAW de todas as formas, criar sites, né, com o CorelDRAW, o auxílio do CorelDRAW, e é isso aí. Vou fechar aqui porque já estão com 20 minutos. Roberto, para as grandes quantidades, prefiro terceirizar a impressão e corte em gráfico. Para grande quantidade não tem como, tem que terceirizar.
porque fica muito caro fazer em casa, dá muito trabalho e não tem como, não tem como. Antigamente não tinha Epson 810 que pega papel grosso. Hoje até cartão de visita e alguns materiais você consegue fazer em casa. Os convites você consegue fazer tudo em casa com uma Epson. Se você tiver uma Epson e uma máquina de plotter, se você especializar em convite, se você souber trabalhar com eventos, parcerias, você ganha mais de 10 mil por mês. Mas tá, atenção, não são todos, pessoal. É assim, depende da área e da pessoa, tá certo? Mas tem áreas que precisam de profissionais que criam convite de casamento e precisa que tem uma necessidade muito grande. E para você criar um convite de casamento, você precisa de uma plotter para fazer o recorte, talvez só no papel branco, para fazer o acabamento, o formato do recorte, e você precisa criar a arte com os dados dos noivos e os dados da festa, lá no CorelDRAW, para imprimir um papel separado. Esse papel você pode imprimir na L810. E aí você pega e faz o corte na máquina de plotter e aí monta o convite, faz o acabamento manual, com acabamento, com os dados e tudo mais. Então, o convite de casamento, antigamente era só a gráfica que fazia, não tem como, mas hoje em dia, se você tiver na sua casa, você consegue fazer para o cliente na hora, se ele quiser. Então, é um diferencial muito grande. E vocês têm que entender uma coisa, o convite é o início de tudo. Se você fizer o convite bem feito, primeiro que você vai ganhar muito dinheiro, porque a margem do convite é muito grande, né? Você não trabalha a margem grande, você está acostumado com pessoas que trabalham margem grande, vocês não têm noção tanto que as gráficas cobram para fazer convite. Assim, tem convite mais sofisticado, convite mais simples, vocês não têm noção, tanto que é caro. E a margem é grande e ele traz os outros serviços. Você pode fechar algumas lembrancinhas personalizadas, você pode fechar o painel da noiva, a impressão da foto e tudo mais. Certo, pessoal? Então, o convite é uma área muito boa mesmo. Isso aí. Depende do tamanho, compensa mesmo terceirizar, pois a Kemi só corta 3. Isso mesmo, pessoal. Então, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, tudo de bom e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Se tiver alguma dúvida aí, pergunta agora ou cale-se para sempre. Eu vou esperar o Michel falar, senão ele vai quebrar o meu rosto na arte suave. Fechou. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.